A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, a este canal Escola Caminho de Emaús. Esse canal é voltado para nosso estudo e o nosso elevo espiritual e nós aprendemos juntos aqui. Escola Caminho de Emaús, onde os nossos corações ardem quando nos são abertas as Escrituras Sagradas. Nessa sequência de vídeo nós estamos aprendendo sobre integridade ministerial. Esse já é o quarto vídeo que nós estamos aqui expondo para os irmãos e vamos dar sequência aqui. Se você entrou aqui no canal nesse vídeo por acaso, se o Espírito Santo te trouxe até aqui, saiba que não vai ser em vão, nós vamos aprender juntos aqui os deveres pastorais. É um estudo voltado para obreiros e obreiras, mas por se tratar da palavra de Deus, né, é para todos. Amém? Querendo lembrar que tem uns vídeos aí para trás também. Se você quiser maratonar, tem alguns vídeos para trás. É só você entrar na playlist do canal, intitulado Integridade Ministerial, que você vai ver a sequência de vídeos até chegar nesse aqui. Amém? E se quiser continuar a partir daqui, fique à vontade. Amém? Então vamos lá, nós temos visto nos vídeos passados o primeiro capítulo, hoje nós vamos entrar no segundo capítulo, que intitulado Deveres Pastorais. Nós vamos falar aqui sobre alguns deveres pastorais, que é baseado na palavra de Deus, né? No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 5. Amém? Então vamos lá. Deveres pastorais. Um dos deveres pastorais, o primeiro dever que nós vamos ver aqui, é governar bem a sua casa. Ser o cabeça, conduzir, gerir. Governar a casa é ser o cabeça, conduzir e gerir. É o gerenciador de uma casa, né? O pastor é aquele que governa a igreja local, mas antes de qualquer coisa, deve ser o chefe da sua própria casa. O homem que não sabe conduzir o seu próprio lar não terá nenhum sucesso na família espiritual da igreja. Paulo disse: se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então tá aí. O primeiro requisito que nós vamos ver aqui sobre os deveres pastorais é governar bem a sua própria casa. Então, um pastor, ele tem que estar ciente que ele tem que governar bem a sua própria casa. Amém? A família é o berço onde as virtudes são cultivadas. O pai de família que sabe cultivar essas virtudes no lar também saberá fazê-lo na igreja. Então, o pai de família e pastor, ele cultiva o bem-estar, tanto na sua casa, no lar, como no seio da igreja de Deus. Amém? Esse é o primeiro dever pastoral. Nós vamos para o segundo pastoral, que é ter os filhos em sujeição. Não é fácil manter os filhos em sujeição, mas ao pastor e pai cabe obter este resultado demonstrando amor, paciência e autoridade, para que seus filhos aprendam a respeitar. Amém? Então tá aí. Criar os filhos não é fácil. Criar os filhos em sujeição. Mas ao pastor cabe, tem a incumbência, o pastor, de criar os seus filhos em sujeição, com paciência e autoridade. Amém? Os filhos devem ser criados na disciplina do Senhor e na admoestação diária, segundo a palavra de Deus. Essa disciplina ou educação é do Senhor, ou seja, tem natureza espiritual, pois sua finalidade é beneficiar uma alma eterna. O texto de Efésios 6 e 4 ultrapassa em muito as ações severíssimas de certos pais para com seus filhos. Por isso que 6 e 4 diz, de Efésios: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então tá aí. O pai, o pastor, ele não deve ser severo naquilo que ele acha que é o certo, não. Tem que criar a severidade, ela tem que ser do Senhor, né? A educação é do Senhor, ou seja, baseado na palavra de Deus.
Vamos continuar aqui. Nenhum pai tomou decisão mais vergonhosa do que a de Ló, quando ofereceu suas filhas para acalmar e manter a amizade com os ímpios. Muitos, como Ló, vão vivendo em Sodoma e desejam a aprovação dos sodomitas, vivendo em comunhão com eles. Outros há que exageram na sujeição dos filhos, cobrando-lhes exigências descabidas acima das suas possibilidades, que expressam a sua autoridade sobre os filhos. Então nós vemos aqui dois extremos. A exemplo de Ló. Ló era tão flexível, ele chegou a oferecer as suas próprias filhas para viver, para manter a comunhão com os sodomitas, né? Ou seja, para que os sodomitas não adentrassem as portas dele, ele chegou a oferecer as suas filhas, né? Para continuar com a amizade com aqueles sodomitas. E tem o outro extremo também. Por isso que os extremos são muito perigosos. Tem aqueles que são muito flexíveis com os filhos e tem aqueles também que cobra exigências severas, né? Como aqui, ó, exigências descabidas. Eles exigem que os seus filhos lhe obedeçam cegamente e que obedeça ao Senhor por obrigação, né? Então, cabe a nós orientá-los, guiá-los, ensiná-los, né? E orientá-los para que eles permaneçam, né, no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor. Isso todo cristão, né? Mas essa palavra é mais dirigidamente para os pastores, amém? E vamos continuar aqui, ó. Apesar da responsabilidade principal na educação dos filhos ser do chefe de família, muitas vezes a mulher cabe esse papel em sua ausência. Ou seja, na ausência do pai, a mulher, né, a mãe, assume esse papel. O perfeito relacionamento entre marido e mulher proporcionará a segurança de que tantos filhos precisam. Então, o marido e a mulher, o pastor e a sua esposa, eles têm que andar juntos na criação dos filhos para o melhor bem-estar dos tais, né? Todo pai deve ensinar a seus filhos a reverência, o respeito, a dignidade e a seriedade. No caso, o pastor, como pai, deve ter os filhos em sujeição, governá-los com dignidade e mostrar-lhe o caminho. Caso se mostre desinteressado, poderá afastar de si mesmo seus próprios filhos, tornando-os presa fácil de más influências. Então, nós nunca deveremos ficar desinteressados na sujeição dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos. Porque se nós negligenciarmos como educadores, primeiro educadores, porque a educação ela vem de casa, como diz, né, o ditado. Então, se nós negligenciarmos os nossos papéis, lá fora as más influências virão, né? E elas virão e não terão dó dos nossos pequenos, né? Amém? Então tá aí esse segundo dever pastoral. Terceiro dever pastoral, rejeitar as fábulas. O que quer dizer isso? Rejeitar é evitar, repelir. O obreiro não deixa se enganar por apêndices inúteis à fé, especialmente por coisas más. Muito ao contrário, ocupa-se em ensinar aos outros a agirem de maneira correta. Fábula, conto, história, mito, dá a ideia de que realmente não se baseia em contos profanos. Em contos profanos, vazios e por vezes ímpios e irreligiosos. Então nós, os pastores, nós não podemos perder tempo com fábulas, né? Fábulas, o que a Bíblia fala sobre as fábulas é sobre as mulheres idosas, tolas e totalmente indignas de confiança. Porque as fábulas são contos, são histórias, é mito, são coisas que dá a ideia de que realmente não se baseiam em nada de que é verdadeiro. Então tudo que é verdadeiro nós temos que aplicar no nosso coração. E as Escrituras Sagradas é algo verdadeiro. Na verdade, a única verdade está expressa na palavra de Deus e nós devemos nos ocupar nelas. Amém? Deixar as fábulas de lado. Continuando aqui, ó, nesse caso, o bom ministro de Deus deve evitar os elementos religiosos que repousam sobre documentos não autorizados ou contos fictícios,
ou mesmo de homens cuja mente está cauterizada e se afastam da verdade, introduzindo heresias no seio da igreja. Então tem gente que se preocupa muito com documentos não autorizados, documentos não religiosos, com histórias extras bíblicas, né? Com contos, com histórias. Ou seja, tudo isso a Bíblia chama de fábula. E a fábula nós devemos rejeitar, como diz a palavra do Senhor. Amém? Um quarto propósito aqui, que é um quarto dever pastoral, é exercitar-se na piedade. Exercitar-se na piedade, essa palavra exercitar-se significa treinar. Exercitar é treinar. Paulo se utiliza de muitas metáforas, por vezes fez alusão à vida atlética, quando diz: correi de tal maneira que o alcanceis, 1 Coríntios 9, 24. Tudo isso expressa a seriedade da corrida, tal qual nos jogos atléticos, que não é nenhum feito fácil. Nos jogos, fica subtendido que deve haver um treinamento rigoroso, fidelidade, constância e obediência às regras. Se o que corre não chegar ao final, será desclassificado, que está em 1 Coríntios 9, 27. Acerca disso, Paulo diz a Timóteo: exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 4, versículo 7. Então, exercitar-se na piedade é treinar a piedade. É procurar se aperfeiçoar no que é bom, no que é bem, no que faz bem para nós, aos nossos semelhantes e naquilo que Deus se agrada. Tá? Paulo ele faz uma alusão aos esportes da época, né? A vida atlética, quando ele fala exercita-te, exercitar-se na piedade. Exercitar é treinar, né? Porque na corrida cristã que nós estamos vivendo, nessa caminhada, antes de nós caminharmos, de nós lutarmos o bom combate, nós temos que haver o treinamento, tem que haver uma preparação, um aquecimento, né? Um alongamento, tudo isso é treinamento para quando chegar na hora H, o Senhor se agradará de nós. Amém? Então tá, exercitar, os irmãos já entenderam. Agora, piedade significa santidade. Nós temos que exercitar-nos na piedade. Exercitar, o que significa piedade? Piedade é santidade, religiosidade, no bom sentido da palavra, né? Quando fala em religiosidade, as pessoas já se escamam logo, falam, é religiosidade, Mas o que a Bíblia fala é que a piedade é religiosidade. Nós temos que mostrar que nós somos religiosos servos. Nós pertencemos à religião do Senhor nosso Deus. Piedade significa santidade, religiosidade e adoração a Deus. A vida do servo do Senhor deve ser caracterizada pela adoração ao Senhor Jesus. Isso é exercitar-se na piedade. Amém? Vamos lá para um próximo tópico aqui nesse segundo capítulo, ainda nesse mesmo capítulo, que o tópico é ser exemplo dos fiéis. Ser exemplos em quê? Letra A, nas palavras. É a maneira de falar que qualifica o homem de Deus. O jovem Timóteo está sendo advertido às boas maneiras no falar, na conversação diária. É a sua conduta pessoal. Em Colossenses 3,8, Paulo usa o termo despojai-vos das palavras torpes da sua boca. Ou seja, para nós termos exemplos de ser fiéis nas palavras e sermos exemplo aos fiéis, primeira coisa, nós temos que despojar das palavras torpes da nossa boca. É o que Paulo falou, escreveu em Timóteo 3, versículo 8. Nós vamos ver depois esse versículo com mais detalhe daqui a pouco. Vamos lá. Ele falou isso referindo-se à linguagem obscena do falar, do abuso da boca suja. O termo torpe significa feio, vergonhoso, vil, aviltante e detém a ideia tanto de profanação como de obscenidade, juntamente com a ideia de abuso. Então, vê como a coisa é séria. Tudo que nós falamos, tudo que nós pronunciamos, nós há de dar conta naquele grande dia. Por isso que, de antemão, a Bíblia já nos exorta
para nós sermos exemplos dos fiéis nas palavras, amém? Por quê? Porque despojai-vos das palavras torpes da sua boca. Sabe o que significa a palavra torpe? Palavra torpe significa feio, vergonhoso, vil, aviltante, e retém a ideia tanto de profanação como de obscenidade, juntamente com a ideia de abuso. Tá vendo? O pastor deve fazer uso da fala com ações de graça, como está em Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Tá vendo que coisa linda que nós temos que fazer? Ao pastor não deve sair nenhuma palavra torpe da sua boca. Pelo contrário, tem que ser palavras boas para promover a edificação e para que dê graças aos que a ouvem. Amém? Vejamos os versículos a seguir e atente para as palavras em destaque, logo após o significado de ambas as palavras. Aqui na apostila, esse versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4, fala sobre alguns significados sobre a palavra, sobre palavras e condutas que nós devemos evitar. E eu escrevi e deixei aqui as palavras em destaque. Mas obviamente os irmãos não vão ver, mas estão me ouvindo. Portanto, as palavras que estão em destaque, eu vou falar quais são as palavras e depois eu vou explicar o significado de cada uma delas. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó, mas a fornicação e toda impureza, duas palavras já, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Amém? Então são 6 palavras: fornicação, impureza, avareza, torpezas, parvoices e chocarrices. São 6 palavras aqui que eu deixei em destaque. Isso aqui está em Efésios 5, versículo 3 e 4. Então vamos lá, a significação. Significado da primeira palavra, fornicação, quer dizer profanação, aviltamento. Ou seja, algo que é impuro na área sexual, né? A fornicação. Todos nós sabemos que isso aqui é profanação, ou seja, sexo fora do casamento, chama-se, de uma maneira geral, fornicação. Então, a fornicação não deve haver entre os servos de Deus. Segunda palavra, impureza. Impureza quer dizer poluído, falta de pudor, imoralidade. Tá? A pessoa, quando a Bíblia fala que toda impureza tem que sair do meio de nós, nem se nomear no meio de nós. Por quê? Porque o significado de impureza é poluído, falta de pudor e imoralidade. A gente não vai falar algo que é poluído ou que não tenha pudor ou imoralidade, sabendo que Jesus está do nosso lado, né? Sabendo, a gente não vai falar certas palavras, ninguém fala certas palavras na frente da sua mãe, na frente do seu pai, na frente de uma autoridade, muito menos sabendo que Jesus está do nosso lado sempre. Então, tudo isso tem que sair do meio de nós, nem se nomear. Terceira palavra é a avareza, que quer dizer mesquinhez ou esganação. Sabe, esganação. É isso mesmo a palavra. Mesquinhez, a pessoa já sabe, né? Aqui já a palavra já diz tudo. A pessoa que é mesquinha. É o famoso mão de vaca. E esganação é algo que esgana. É algo que a pessoa... Já viu aqueles animais que quando vê a presa, eles avançam? É esgano. É esganação a avareza. Ou seja, quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa luta para ter, para granjear mais e mais, né? E é só algo que não é para a glória de Deus, o avarento.
O avarento, ele não almeja grandes coisas para a glória de Deus, não. Ele almeja coisas para a glória, para a própria glória dele. Quarta palavra é torpezas. As torpezas é algo ignóbil. E o que significa algo ignóbil? Que causa repugnância ou vergonha. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, nem torpezas, quinta palavra, parvoices. O que é parvoice? Tolices. Tem gente que fala tolices, pessoas crentes, servos de Deus, que vivem falando tolices, bobagens, que andam se comportando como débeis, como pessoas doentes mentais. Não. Por isso que a Bíblia fala para nós deixarmos de pronunciar parvoices, que não convém. Tá? E por último, é chocarrices. O que é chocarrices? A Bíblia fala chocarrices, significa gracejo atrevido. São aquelas brincadeiras de duplo sentido, são brincadeiras de mau gosto. Se engraçar, o homem se engraçar com outras mulheres, mulheres se engraçando com outros homens, tudo isso são chocarrices e a Bíblia condena. Por isso que chocarrice quer dizer gracejo atrevido. O uso frequente de palavra torpe também significa decadente, podre, usado para indicar peixe, carne e vegetais estragados, ou seja, mal, corrupto, imoral. Acostumará o ministro a não dar ouvidos a Deus, tal como os ímpios o fazem. Então, a pessoa que fala muito palavras torpes, a pessoa que eu falo são os pastores, são servos de Deus. O pastor que fala muito as palavras torpes, ele acaba se acostumando com aquilo. E as suas palavras começam a ser decadentes. Por isso que a gente vê muito na internet, as pessoas estão pregando, estão ministrando, estão falando, estão palestrando, de repente soltam uma palavra ali e todo mundo fica horrorizado. Então toda uma pregação de 1 hora vai por água abaixo, vai pelo ralo. Por quê? Por causa de uma palavra torpe que a pessoa... Então, aí não adianta querer emendar, querer disfarçar, não adianta. Soltou a palavra, uma vez a palavra solta, ela não volta mais atrás. Porque a pessoa tem por costume falar aquilo, né? Falar palavras torpes, torpezas. E por isso que a Bíblia fala em São Mateus 15, se não me engano, versículo 19. O que a boca fala, o coração está cheio, tá? Então vamos lá, ó. O uso frequente da palavra torpe, a palavra torpe também significa algo podre ou decadente, indicando um peixe, carne ou vegetal estragado. Você chega perto do seu nariz um peixe estragado, uma carne estragada ou algum vegetal estragado, ninguém aguenta aquele mau cheiro, aquele odor. Ou seja, palavra torpe é a mesma coisa daquilo, né? Então esse ministro que fala sempre acostumará a falar e muitas vezes ele não dará mais ouvido a Deus. O ouvido dele não terá mais sensibilidade à palavra do Espírito Santo. Assim como acontece com os ímpios. Amém? Então vamos para um segundo, temos que dar exemplo aos fiéis. Palavra torpe, agora o segundo, aqui a letra B, no trato. Ou seja, a palavra torpe, nas palavras, agora no trato. Amém? Trato quer dizer procedimento. O trato ou procedimento é o ato ou efeito de proceder, o modo de portar-se, é o modo de vida, conduta em geral, e é o comportamento. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre nós temos que dar exemplo no trato, o trato é o nosso modo de vida, é o modo como nós nos portamos, né, diante de todos e diante de Deus. Alguns versículos da palavra de Deus expressam perfeitamente a forma nominal desse verbo, o trato. Olha alguns versículos aqui que nós vamos ver, que tudo significa a palavra, nós temos que, a palavra no trato, amém? Então vamos lá. No trato quer dizer minha conduta. Em Gálatas 1,13 diz, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Ou seja, a minha conduta tem que ser contrária ao que o mundo guia. Ou seja, o mundo se comporta com fornicação, impureza, avareza. Tudo isso aí eu tenho que
me comportar ao contrário e nem nomear tais coisas. Amém? Segunda coisa aqui, quanto ao trato, em Efésios 4, versículo 22 diz que tanto ao trato passado, ou seja, o modo de vida passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quando a Bíblia fala quanto ao trato passado, quer dizer, quanto ao modo de vida passado, vos despojeis daquele velho homem, que se corrompe com as concupiscências do engano. Outra coisa, maneira de viver. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a vossa maneira de viver, ou seja, atentando para o bom trato que eles vivem. Uma outra coisa é o seu bom trato. Em Tiago 3, versículo 13 diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Ou seja, mostre pela vossa maneira de viver, né? Em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, Tiago 3, mostre seu bom trato. Quem dentre vós, Tiago 3,13, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Ou seja, mostre pela sua maneira de viver as vossas obras em mansidão e sabedoria. Amém? Em 1 de Pedro 1,15 diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, toda a vossa maneira de viver é o trato que nós vivemos no cotidiano. Pelo porte, 1 Pedro... Não, o vosso viver, né? Pulei aqui. O vosso viver, 1 Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. O vosso viver é o vosso trato, a vossa maneira de viver. Tende o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas vossas obras que em vós observam. Tá vendo aí a importância do bom trato? Pelo porte, agora sim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das vossas mulheres, ou seja, pela maneira de viver das vossas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Isso em 1 Pedro 3, versículo 1. Agora em 2 Pedro 3, versículo 11 diz: em santo trato, olha o que está escrito: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aqui no contexto ele está falando sobre o final de todas as coisas, e nós temos que ter a nossa maneira de viver em piedade. E quando Tiago nos exorta, né? Já vou terminar aqui, ó. Quando Tiago nos exorta para sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, está nos enquadrando no que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nesse texto, palavras e obras estão ligados a procedimento, ou seja, à prática de viver, a maneira de viver. Amém? Essa maneira ou modo de viver é obtida quando estamos identificados com Jesus Cristo, compartilhando com suas virtudes e obras, mediante a orientação do Espírito Santo. Amém? Claro aqui que nós temos que temos que dar exemplo no bom trato, ou seja, na nossa maneira de viver. Nas palavras, primeiro não foi nas palavras, e depois na nossa maneira de viver. A nossa palavra tem que ser de acordo com a nossa maneira de viver, ou seja, no nosso trato ou no nosso procedimento. Amém? Deus abençoe a todos. Você que ficou até aqui, não esqueça do seu like para nos motivar e incentivar a fazer mais vídeos como esse para alimento da nossa alma. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.